Glória a Deus, amém? Amém? Boa noite a todos. Você pode tomar o seu assento aí, querido? Glorificando o nome de Jesus. Glória a Deus. Deus é bom. Boa noite a todos, amém? Glória a Deus. Você que tem a sua Bíblia, irmão, abra ela comigo. No livro de Gênesis. Gênesis capítulo 3, no verso 7. Gênesis 3, 7. Glória ao nome de Jesus. Hoje é noite de ceia, então nós vamos compartilhar a palavra. Depois nós vamos ceiar. E no final, nós vamos ter um tempo de comunhão, onde nós vamos comer também, que é bom comer, né? Em comunhão com os irmãos são convidados a ficar conosco aí para a gente se alegrar e ter um pouco de comunhão entre nós aqui da congregação, amém? Gênesis 3:7. Quem encontrou, dá um amém. Quem não encontrou, olha no telão, que no telão você vai conseguir acompanhar a leitura. Diz assim: naquele momento, seus olhos se abriram e eles perceberam que estavam nus. Por isso, costuraram folhas de figueira umas às outras para se... Quando soprava a brisa do entardecer, o homem e sua mulher ouviram o Senhor Deus caminhando pelo jardim e se esconderam dele entre as árvores. Então o Senhor Deus chamou o homem e perguntou: onde você está? Ele respondeu: ouvi que estavas andando pelo jardim e me escondi. Tive medo, pois eu estava nu. Quem lhe disse que você estava nu? Perguntou Deus. Você comeu do fruto da árvore que eu lhe ordenei que não comesse? O homem respondeu: foi a mulher que me deste. Ela me ofereceu do fruto e eu comi. Então o Senhor Deus perguntou à mulher: o que foi que você fez? A serpente me enganou, respondeu a mulher. Foi por isso que comi do fruto. Até aí, vamos orar. Depois nós vamos comunicar o que o Senhor tem para as nossas vidas essa noite, amém? Feche seus olhos aí e oremos ao Senhor. Pai, nós queremos te agradecer por essa noite, por podermos estar aqui, Senhor, reunidos como igreja para te adorar, ouvir a tua palavra, para ceiar, Senhor, e termos comunhão uns com os outros. Que o Senhor, em nome de Jesus, possa falar as nossas vidas, ministrar os nossos corações e as nossas famílias essa noite. Nós nos rendemos a Ti, nos submetemos à Tua vontade e Te pedimos que o Senhor fale conosco, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, irmãos? Então hoje nós vamos continuar, nós estamos na nossa série sobre famílias com propósito. Semana passada nós falamos sobre as lições, ou iniciamos o que nós vamos continuar hoje, as lições da queda e sobre a tragédia que é o pecado. E essa é a segunda parte da nossa mensagem hoje. Semana passada nós falamos sobre o percurso da tentação e do pecado. E hoje nós vamos falar da consequência da tentação e do pecado para as nossas vidas individuais e para as nossas famílias. Porque todo pecado cometido, ele não atinge apenas a nossa vida, ele atinge sempre a nossa casa também. Então nós vamos falar hoje sobre as consequências do pecado. Na nossa última mensagem, como eu falei aqui, que foi a primeira parte sobre as lições da queda, nós aprendemos sobre esse percurso da tentação e do pecado. E o que a gente viu nessa primeira parte? A gente viu que o primeiro passo da tentação e do pecado foi a dúvida. A serpente veio e lançou dúvida no coração de Eva e de Adão a respeito da palavra de Deus. O segundo passo foi a negação escancarada da palavra. A serpente veio e induziu Eva, enganou Eva e disse: olha, Deus está mentindo, Deus está enganando vocês. O terceiro percurso foi o desejo. Adão e Eva, ou Eva e Adão, eles desejaram o pecado. E o que nós vimos, irmãos? Que após Eva comer, Eva deu o fruto para Adão,
que estava com ela durante todo o tempo. Então veja bem, Eva comeu do fruto, Eva deu o fruto para Adão, e durante todo o tempo que a serpente estava ali tentando Eva, Adão estava do lado de Eva, assistindo tudo e não fazendo nada. Adão se omite o papel de liderança masculina, de liderança do lar. E é o que diz no verso 6. O verso 6 vai dizer assim: a mulher viu que a árvore era linda, que seu fruto parecia delicioso, e desejou a sabedoria que ele lhe daria. Assim, tomou do fruto e o comeu. Depois, deu ao marido que estava com ela, e ele também comeu. Ou seja, Adão estava do lado de Eva. Adão assistiu a serpente Eva falando com Eva, e Adão ficou quieto, em silêncio. O que nós vamos ver a partir daqui é o próximo ato no drama desse texto. E sabe o que nós vamos ver? Que a omissão de Adão custou caro. Não só para Adão, custou caro para nós também. As consequências do pecado, o que resultou o pecado inevitável de Adão e Eva, isso nos alcança ainda hoje, irmãos. Nós sabemos que o pecado é ruim, amém? Amém? O pecado é ruim. Ele é, como eu falei semana passada, ele é doce na boca, mas a hora que ele cai aqui dentro, é terrível. O pecado é bom, mas ele é terrível pelas consequências que ele nos traz. Nós sabemos que o pecado ele é ruim, mas às vezes nós não entendemos o quanto ele é ruim. Veja bem, o pecado não é pouco ruim. O pecado não é mais ou menos ruim. O pecado é muito ruim. É terrível. Veja bem, o pecado é terrível para nós. Ele é terrível para as nossas vidas. Nós precisamos permitir, hoje nós vamos falar sobre as consequências do pecado aqui. Enquanto a gente fala sobre essas consequências, irmãos, a gente precisa permitir que essas consequências horríveis do pecado, que elas possam ser sentidas por nós enquanto a exposição bíblica aqui está acontecendo. Nós precisamos, através da exposição bíblica, sentir o quão horrível é o pecado, o quão terrível é o pecado, o quão prejudicial é o pecado para as nossas vidas. Nós temos, irmãos, que odiar o pecado. Veja bem, um cristão, um verdadeiro cristão, ele odeia o pecado. Ele odeia o pecado. Ele odeia os resultados trágicos do pecado. Um verdadeiro cristão, ele odeia o pecado, os seus resultados, especialmente na família, especialmente na sua casa. Vejamos hoje aqui, irmãos, as 4 consequências que o pecado de Adão e Eva trouxeram sobre toda a humanidade e consequentemente sobre todas as famílias. O pecado tem consequências duras. O pecado tem consequências sérias. O pecado tem consequências graves. Veja bem, não brinque de pecar, porque Deus não brincará na hora de nos disciplinar e de nos julgar. O pecado não é brincadeira, irmãos. Veja bem, não vá, sabe, não brinque com o pecado como alguém que brinca na beira de um precipício, porque uma hora você cai. Não brinque com o pecado como algo que você pensa ter o controle sobre ele, porque uma hora você resbala, uma hora você cai na tentação dele, uma hora você cede aos impulsos dele. Quais foram as 4 consequências que o pecado de Adão e Eva trouxeram sobre toda a humanidade? A primeira delas, vergonha. Sabe qual foi a primeira consequência do pecado? Vergonha. Foi a primeira coisa que Adão e Eva sentiram. Quando eles comem do fruto, quando eles desobedecem à ordem divina, quando eles cedem à tentação de Satanás, a primeira coisa que o pecado consumado nos traz é o sentimento de vergonha. O pecado nos faz sentir vergonha de Deus, nos faz sentir vergonha do próximo, nos faz sentir vergonha dos nossos irmãos.
O pecado sempre traz esse sentimento de vergonha. Aí você poderia me dizer: pastor, eu peco e não sinto vergonha do meu pecado. Veja bem, se você peca e não sente mais vergonha, tem algo de muito errado com você. Porque todo aquele que foi alcançado pelo Senhor, ainda que não seja uma pessoa perfeita, ainda que não seja uma pessoa que jamais vai ficar sem pecar, quando ele peca, o sentimento de vergonha na hora acende aqui dentro dele. A primeira consequência do pecado foi a vergonha. Olha o que vai dizer o verso 7, apenas a primeira parte. Naquele momento, seus olhos se abriram e eles perceberam que estavam nus. Quando eles percebem que estão nus, eles costuram folhas de figueira umas às outras para se cobrirem. Quando eles cedem ao pecado, quando eles comem do fruto, a Bíblia diz que os olhos deles se abrem. Quando você olha Gênesis 2:25, você vai ler assim: o homem e a mulher estavam nus, mas não sentiam vergonha. Eles estavam nus, um diante do outro. E porque o pecado ainda não havia entrado no mundo, eles tinham inocência, irmãos. Eles não se envergonhavam. Um estava nu diante do outro e não havia vergonha. No momento em que eles comem do fruto, a Bíblia diz que os olhos se abrem. E a primeira coisa que eles fazem é cobrir a sua nudez um do outro, porque eles sentem vergonha. Foi a primeira atitude. A primeira atitude de Adão e Eva foi tentar cobrir o seu pecado. Foi tentar esconder a sua nudez, porque houve vergonha entre eles. Os olhos do casal se abriram. Eles viram a sua própria nudez. E essa nudez aqui já não é mais uma nudez inocente. Não é mais uma nudez sem vestígios de vergonha. Não é mais uma nudez santa. Agora é uma nudez que foi contaminada pelo pecado. Os olhos deles se abrem. Eles viram a sua nudez, agora com um sentimento de culpa e de vergonha. No momento em que Adão e Eva comem do fruto, eles perdem a inocência e a autenticidade do seu relacionamento. Sabe como eles se sentem? Sujos. Na hora que eles comem do fruto, eles se sentem sujos, cobertos pela poluição do pecado. Eles se sentem culpados, eles se sentem envergonhados. E veja bem, meus irmãos, essa é a sensação sempre que o pecado é consumado em nossas vidas. Sempre que eu e você cedemos ao pecado, sempre que eu e você damos oportunidade para que o pecado entre em nossas vidas, essa sempre é a sensação. O pecado, ele nos traz esse sentimento de culpa, esse sentimento de sujeira, esse sentimento de, de imundície que nós muitas vezes queremos nos esconder. Por isso que eu sempre digo, irmãos, que a primeira atitude que alguém que está cedendo ao pecado faz é se afastar do meio do povo de Deus, do congregar, da comunhão. É justamente por isso, por causa da vergonha, por causa da culpa que o pecado nos traz. Sempre que eu peco, sempre que você peca, sabe o que nós sentimos? Eu sou sujo, eu tenho vergonha, eu não vou lá por causa que eu pequei, eu não vou fazer isso por causa que eu pequei. E a nossa tendência é sempre se afastar, é sempre se esconder, é sempre tentar cobrir o nosso pecado como Adão e Eva cobriram a sua nudez. Você já parou para imaginar? Eles eram puros, irmãos. Nós não conseguimos com palavras descrever o que Eva sente na hora que ela peca, o que Adão sente na hora em que ele peca. Se puder colocar para mim a primeira citação, Cassian e Demos, no seu livro Propósito Divino para a Verdadeira Feminilidade, ele vai escrever o seguinte sobre essa situação de Eva:
Imagine o poder de conscientização e as emoções que inundaram o espírito de Eva quando a inocência foi destruída. Deve ter sido alucinadora a vergonha, o medo, a sensação esmagadora de sofrimento e perda, a frieza do mal enlaçando seus tentáculos cruéis e tenebrosos ao redor do seu coração. Pela primeira vez, olha isso, pela primeira vez Eva se sentiu envergonhada. Antes dela comer do fruto não havia esse sentimento. Pela primeira vez ela se sentiu envergonhada, arruinada, insegura e exposta. E Adão sentiu as mesmas coisas. Não é de admirar que tenham costurado folhas de figueira numa tentativa miserável de se cobrirem. Você já parou para pensar que Eva e Adão, eles eram totalmente inocentes, sem nenhuma mancha de pecado, sem sentir sentimentos ruins, sentimentos maus, e no momento em que eles comem do fruto, aquele sentimento ruim toma conta da vida deles, o sofrimento pelo pecado começa a afligir eles. Eva se sente arruinada, exposta. Adão, ele é tomado pelos mesmos sentimentos. E aí nós olhamos para eles e vemos que eles vão e cobrem rapidamente os seus órgãos genitais. Eles cobrem, costuram folhas de figueira para tentar esconder a sua nudez. A primeira consequência do pecado, irmãos, na vida de Adão e Eva, é a primeira também na vida de todo aquele que peca conscientemente. A primeira consequência do pecado na vida de Adão e Eva foi a vergonha. A primeira sensação que todo aquele que peca tem é vergonha. Vergonha. A segunda consequência, hoje nós vamos ser muito objetivos. A segunda consequência, a primeira, vergonha. A segunda, religiosidade. Sabe qual a segunda consequência do pecado de Adão e Eva? Religiosidade. Eles se tornaram religiosos, usando o termo pejorativo para essa palavra. A religiosidade é a segunda consequência. Olha o que vai dizer, ainda no verso 7, na parte B que nós já lemos. Por isso, costuraram folhas de figueira umas às outras para se cobrirem. Qual a primeira coisa que eles fazem após pecar? Eles se cobrem. Eles costuram folhas de figueira e se cobrem. A primeira coisa que o casal faz após pecar é tentar se cobrir, é tentar esconder a vergonha. É a primeira coisa. Então eles pecam e sentem vergonha. Só que ao invés de ir a Deus e dizer: Senhor, pecamos, Senhor, desobedecemos a tua ordem, Senhor, fizemos o que não era para ser feito, o que eles fazem? Eles tentam cobrir o seu pecado. Eles tentam esconder. Eles tentam maquiar o seu pecado. Eles cobrem sua nudez com folhas de figueiras, arrancadas de uma árvore qualquer. Veja bem, a palavra religião, ela vem do latim religare. E a palavra religião, ela traz o sentido de o homem tentando se religar a Deus. Então é isso que a religião tenta fazer. A religião é uma tentativa do homem se conectar novamente com Deus, ou se conectar novamente com a divindade. É exatamente isso que a religião representa: o esforço do homem para reatar-se com Deus, para cobrir o seu pecado, para apagar a sua vergonha e para tirar a sua culpa. Então o que é a religião? A religião é eu tentando fazer o que somente a graça de Deus pode fazer.
A religião é o meu esforço de tentar fazer aquilo que somente a graça de Deus pode fazer. A religião é eu escondendo o meu pecado. A religião é eu tentando cobrir a minha vergonha. A religião é eu tentando cobrir a minha nudez. É eu dizendo para Deus: olha Deus, eu estou fazendo isso para que o Senhor me aceite de novo. Olha Deus, eu pequei, mas agora eu estou fazendo isso para que o Senhor me receba de novo. E todas as vezes, veja bem, todas as vezes que nós queremos nos relacionar com Deus, com base naquilo que nós estamos fazendo, nós estamos vivendo uma vida religiosa. E sabe o que é a religiosidade? Consequência do pecado. A religiosidade é a consequência do pecado. Preste atenção, meus irmãos. Atos religiosos, eles são tentativas fúteis, segundo a vontade do homem, e não a vontade de Deus. Veja bem, você pode estar congregando, e congregar é certo? Congregar é certo? Sim, você pode estar fazendo o que é certo com a motivação errada. Você pode estar contribuindo financeiramente com a casa de Deus. Contribuir financeiramente é certo? É certo? Você pode estar fazendo o que é certo com a motivação errada. Você pode estar orando a Deus. Orar é certo? Sim, você pode estar orando a Deus com a motivação errada. Você pode estar fazendo aquilo que a Bíblia ensina com a motivação errada. Veja bem, fazer o que é certo com a motivação errada nos torna religiosos. Por que oramos? Por que congregamos? Por que contribuímos? Por que jejuamos? Por que fazemos todas essas coisas? Para que Deus nos aceite? Para que nós venhamos a ter a aprovação do Senhor? Para que nós venhamos a diminuir os nossos pecados diante de Deus? Não. Sabe o que a Bíblia nos ensina? Que nós não fazemos nada para ser, não congregamos para ser, não contribuímos para ser, não jejuamos para ser e não oramos para ser. Tudo que um cristão genuíno faz não é para ser, é porque é. Por que congregamos? Porque Deus me resgatou. Por que contribuímos? Porque a graça de Deus me alcançou. Por que adoramos? Porque Jesus me salvou. Por que oramos? Porque o Senhor me resgatou da minha imundície. Veja bem, pela graça sois salvos, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. As nossas obras não nos justificam diante de Deus, mas todo aquele que é salvo, irmãos, ele está praticando as boas obras porque é. Veja bem, Deus te chamou para ser. Você não faz para ser, você faz porque é. Porque somos filhos, estamos reunidos hoje aqui. Porque somos salvos, vamos partir o pão hoje aqui. Porque somos salvos, nós contribuímos. Porque somos salvos, oramos. Porque somos salvos, jejuamos. Porque somos salvos, nós gostamos da congregação dos santos. É porque somos. A nossa religiosidade não tem poder de nos levar a Deus, porque somente Jesus nos leva a Deus. Os nossos atos religiosos, as nossas tentativas fúteis segundo a vontade do homem e não de Deus. Esse esforço, irmãos, de lançar mão de um remédio humano para o pecado é a primeira evidência apresentada pelo Antigo Testamento de uma religião feita pelo homem e fundamentada nas obras e não na graça de Deus. Veja bem, a solução, irmãos, para o meu e para o seu pecado não está em nós religiosamente mudarmos as nossas atitudes. Não, agora eu não vou na igreja porque eu estou vivendo assim. Quando eu parar de fazer isso, eu vou voltar. É você tentando transformar você, e você não vai transformar você.
Você não vai conseguir mudar você. Você não vai conseguir transformar o pecado que habita em você. Quem faz isso é somente Deus, irmãos. E se nós estamos tentando transformar a nossa vida, solucionar essa doença do pecado com um remédio humano, nós estamos vivendo uma religião fundamentada pelo homem, fundamentada nas obras e não na graça. Nessa tentativa, irmãos, de apaziguar a culpa pelo pecado, sabe o que acontece? Nessa tentativa de apaziguar a culpa pelo pecado, alguns negam a existência do pecado. Então o que alguns fazem para pecar deliberadamente? Eles dizem, não existe pecado porque não existe Deus, e eu vivo a minha vida do jeito que eu quero. Eles então negam a existência, eles não reconhecem a existência do pecado. Outros se escondem por trás da ideia de forças cósmicas impessoais, que não reconhecem a existência do pecado. Outros, eles negam a existência de um Deus, a quem eles terão que prestar contas. O que outros fazem? Outros tentam compensar o seu pecado por boas obras e ritos religiosos. Eles procuram desesperadamente tirar as manchas do pecado da sua alma, servindo, dizimando, vindo ao culto, achando que isso vai, veja bem, irmãos, não existe purgatório para cristão protestante. O que você vai fazendo não vai diminuindo o pecado que você vai cometendo. Só que muitos de nós parece que crê no purgatório evangélico. Eu pequei, o que eu faço para cobrir o meu pecado? Então eu me dedico mais ao serviço da igreja, porque eu sei que isso vai ser bom para mim. Não vai. Nós não precisamos fazer mais. Na hora que pecamos, nós precisamos nos arrepender. Não é o seu serviço que vai fazer com que o pecado perca força na sua vida. É o seu arrependimento diante do Senhor. É quando você diz, Senhor, eu pequei, tende misericórdia de mim. Senhor, eu errei, eu cometi esse pecado, tende misericórdia de mim. Não adianta a gente tentar, irmão, compensar o nosso pecado com boas obras, com ritos religiosos. Muitos de nós pode estar fazendo coisas boas e santas, mas com a motivação errada. Isso faz de muitos de nós viver uma vida de religiosidade. Deixa eu ensinar algo para você aqui, meu irmão. A podridão do pecado nunca pode ser eliminada pelo esforço humano. Nunca. A podridão do pecado, ela não vai ser eliminada pelo nosso esforço humano, pelo nosso desempenho, por aquilo que nós fazemos. Porque se é por aquilo que nós fazemos, a graça de Deus se faz vã nas nossas vidas. Ela já não tem mais efeito e nem valor nenhum. A podridão do pecado, ela nunca pode ser remediada pelo esforço humano. Veja bem, nós sabemos que o esforço de Adão e Eva foi em vão, e o texto vai nos deixar claro isso. Eles foram, costuraram folhas de figueira, se taparam, cobriram as suas genitais. Só que sabe o que nós vamos ver? Que foi em vão, não adiantou nada. Porque quando você lê o verso 9 e 10, Deus vai perguntar: Adão, onde você está? E diz que a resposta de Adão para o Senhor é: eu ouvi que o Senhor estava caminhando pelo jardim, eu tive medo e me escondi porque estava nu. Opa! O verso 7 diz que eles costuraram folhas de figueira e se cobriram. Só que quando Deus pergunta a Adão aonde ele estava, ele diz para Deus que estava nu, sendo que ele não estava mais nu fisicamente. Ele se esforçou para se cobrir, as genitais deles estavam cobertas. Só que quando Deus pergunta a ele: Adão, onde você está? Ele diz: olha, eu fiquei com vergonha porque eu estava nu, Senhor. Eu tive medo porque eu estava nu. Fisicamente, Adão e Eva não estavam nus.
mas diante do olhar penetrante e onisciente do Criador, a sua alma estava exposta. Diante daquele que tem os olhos como chamas de fogo, a alma de Adão e Eva estava exposta. Lembra quando eu preguei sobre Apocalipse? Os olhos como chama de fogo, eles simbolizam a onisciência de Deus. O Deus que Ele enxerga além daquilo que nós podemos mostrar para as pessoas. O Deus que enxerga além da nossa religiosidade. O Deus que enxerga além do nosso arrependimento superficial. O Deus que enxerga além daquilo que nós conseguimos esconder das pessoas que estão próximas a nós. Diante de Deus, a alma deles estava nu. Eles estavam visíveis diante do Criador. Põe para mim aqui, se puder, Hebreus 4:12. Hebreus 4:12. Olha o que vai dizer: pois a palavra de Deus é viva e poderosa, mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, que penetra entre a alma e o espírito, entre a junta e a medula, e traz à luz até os pensamentos e desejos mais íntimos. Verso 13. Nada, preste atenção aqui, nada em toda a criação está escondido de Deus. Então nós podemos esconder do marido, da esposa, do pai, da mãe, do irmão e do pastor, e de todos aqueles que nos cercam, mas nada em toda a criação está escondido diante de Deus. Nada. E sabe o que a palavra nada significa na Bíblia? Nada. Nada pode ser escondido de Deus. Nada está escondido de Deus. E sabe o que a Bíblia diz? Que chegará um dia em que tudo aquilo que está no oculto será revelado. Chegará um dia em que tudo aquilo que está escondido será trazido para a luz. Nada está escondido diante de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante de seus olhos. E é a Ele a quem prestaremos contas. A Ele. Eu não sei você, irmão, mas quando você vê textos assim, e é a Ele que nós prestaremos contas, isso deveria nos causar, irmãos, um temor santo. Porque ali não está falando de você prestar conta para alguém que é como você. Não está falando de você prestar conta para um homem ou para uma pessoa. Está falando de prestarmos conta diante do Deus Todo-Poderoso. O nosso coração, irmão, ele deveria se encher de temor, porque naquele dia não haverá desculpas. Naquele dia não haverá mais tempo para arrependimento. Naquele dia nós prestaremos conta de tudo aquilo que nós fizemos nessa terra, da vida que levamos, da forma que caminhamos. E nós já não estaremos diante de um pastor, de um líder, do marido, da esposa ou do colega. Nós estaremos diante de um Deus que estará sentado no seu alto e sublime trono. Isso deveria nos encher de temor. Isso deveria nos encher de reverência ao Senhor, irmãos. A atitude religiosa de Adão e Eva não foi capaz de esconder de Deus a real condição da vida deles. A atitude religiosa deles não foi capaz de esconder quem eles eram. Por que muitas vezes nós pensamos que com a forma religiosa que vivemos, nós vamos conseguir esconder alguma coisa do Senhor, irmãos? Veja bem, Deus, Ele enxerga além da vida que nós tentamos transparecer. Chegará um dia em que todas as máscaras, elas terão que ser lançadas diante dos pés do Senhor. Você já parou para ler Apocalipse?
diz que os 24 anciãos, eles se prostram, eles lançam suas coroas aos pés do Senhor. Você já parou para pensar que diante desse Deus, em que os 24 anciãos, eles se prostram, tiram as suas coroas e lançam aos pés do Senhor, que é diante desse Deus que nós teremos que prestar contas? É diante dele que tudo aquilo que nós escondemos, maquiamos, será revelado. Ele trará à tona, irmãos. Diante dele a nossa religiosidade, irmãos, vai ser queimada como palha. Diante dele a nossa religiosidade não vai valer de nada. A primeira consequência do pecado, vergonha. A segunda consequência do pecado, religiosidade. A terceira consequência do pecado de Adão e Eva, que nos alcançam e alcançam as famílias, o medo. Então o pecado, ele nos faz sentir vergonha. O pecado, ele nos faz tornar pessoas religiosas. O pecado nos faz sentir medo. Olha o que vai dizer o verso 8, 9 e 10. Vai dizer assim: quando soprava a brisa do entardecer, o homem e sua mulher ouviram o Senhor Deus caminhando pelo jardim e se esconderam dele entre as árvores. Então o Senhor Deus chamou o homem e perguntou: onde você está? Ele respondeu: ouvi que estavas andando pelo jardim e me escondi. Tive medo, pois estava nu. A terceira consequência que o pecado causou em Adão e Eva, e por consequência causa em toda a humanidade, é o medo. Quando pecamos, nós temos medo. Medo do Senhor. Medo do que as pessoas vão pensar. Medo quando descobrirem o nosso pecado. Veja bem, meus irmãos, a imagem que Deus havia, a imagem de Deus, que havia sido feita para ser vista e para espelhar e espalhar a glória de Deus, sabe como ela está agora? Se escondendo atrás da árvore. Deus criou o homem e a mulher para a sua glória. Deus criou o homem e a mulher para que eles espelhassem Ele e espalhassem a sua imagem. E essa criação para a glória de Deus, para ser espelho de Deus, para espalhar a imagem de Deus, quando peca, se esconde atrás das árvores, se esconde atrás dos arbustos do jardim. Parece engraçado, mas é a criatura se escondendo do Criador, que é onisciente, onipotente e onipresente. Foi isso que o pecado causou. Desde o momento em que Adão e Eva pecam, irmãos, nós perdemos nosso sentido de propósito. Desde o momento em que eles pecam, nós perdemos o nosso sentido de propósito. Deus, Ele nos criou com o propósito de sermos reflexos vivos de quem Ele é. Pastor, qual o propósito de Deus para a minha vida? Que você reflita quem Ele é. Que eu e você sejamos o reflexo de quem Ele é. Só que por conta do pecado, nós que fomos criados para refletir a esse Deus que é santo, sabe o que aconteceu? Esse espelho agora ele ficou sujo, irmão. A comunhão se tornou em corrupção. A amizade se tornou em medo. A luz se tornou em trevas. Por causa do pecado, o que era amizade entre Adão, Eva e Deus, porque Deus vinha no jardim ter com eles, se tornou medo. Por causa do pecado, a luz que deveria refletir na humanidade se tornou em trevas. Por causa do pecado, irmãos, o espelho ficou sujo. A nossa comunhão se tornou em corrupção. Só que quando você para analisar o texto com calma, sabe o que você vai ver no verso 8? Que houve cumplicidade do casal. Eles foram parceiros.
Eles foram amigos. Olha o que vai dizer o verso 8: quando soprava a brisa do entardecer, o homem e sua mulher ouviram Deus caminhando pelo jardim e se esconderam dele entre as árvores. Eles se esconderam juntos. Eles foram cúmplices uns dos outros. Adão foi cúmplice de Eva. Eva foi cúmplice de Adão. O casal que Deus criou junto para refletir a sua glória, agora está fugindo da sua presença. Sabe o que Deus faz no verso 9? Ele chama Adão. Ele diz: ei Adão, aonde você está? Quem comeu do fruto? Quem comeu do fruto primeiramente? Eva. O que seria correto Deus fazer? Deus chegar e dizer: Eva, aonde você está? Eva, por que você comeu do fruto? Eva, por que você deu do fruto para o seu marido? Só que Deus não fala com Eva. Deus chama Adão. E por que Deus chama Adão? Porque Deus havia dado a liderança para Adão. Deus havia delegado Adão para cuidar do jardim. Adão era o guardião do jardim. Quando Deus fala sobre o fruto, Ele falou com Adão. Era trabalho de Adão comunicar para Eva. Deus ele vai e chama Adão porque a liderança masculina havia sido dada no relacionamento entre homem e mulher. A liderança, ela era de Adão. E quando Deus chama Adão, Ele deixa claro a responsabilidade da liderança masculina, pois Deus havia dado ordens no jardim ao homem, antes de criar Eva. Antes que Eva existisse, Deus já tinha estabelecido Adão como líder do jardim, irmãos. E sabe o que nós podemos perceber nesse chamado de Deus ao homem? São as evidências da graça. Deus ele vai dizer: Adão, onde é que você está? Uma segunda pergunta para você pensar: Deus precisava chamar Adão? Precisava ou não precisava? Não. Deus poderia resolver a parada instantaneamente. Pecou, morreu. Deus podia ou não podia matar fulminado Adão e Eva na hora que eles comeram do fruto? Ele poderia. Só que quando Deus ele chama Adão e diz: ei Adão, aonde você está? Sabe o que nós podemos ver ali? Nós já podemos ver ali as evidências da graça de Deus na vida de Adão e Eva. Deus não precisava ter se dirigido a eles. Deus não precisava ter conversado com eles. Mas o que nós podemos perceber no chamado de Deus ao homem são as evidências da graça de Deus. Deus já havia declarado, irmãos, a morte de quem comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal. Gênesis 2,17. Quem comer do fruto, morrerá. Deus já havia declarado a morte. Por ser onisciente, Deus não precisava dialogar com o homem, muito menos com o casal. Só que veja bem, o fato de Deus se dirigir ao homem abre uma porta de esperança e de arrependimento. Quando Deus se dirige a Adão, sabe o que Ele está fazendo? Ele está abrindo uma porta de esperança para Adão. Ele está abrindo uma porta de arrependimento para Adão. Ele está abrindo uma porta de esperança e arrependimento para aquele casal. Veja bem, meus irmãos, o clamor de Deus: onde estás? Quando Deus diz assim: aonde você está, Adão? Esse clamor de Deus em Gênesis 3:10, 3:9, é um clamor que continua ecoando pelos corredores do tempo até nós. Sabe o que Deus está falando para a humanidade ainda hoje? Aonde você está? Aonde está você, homem? Aonde está você, mulher? O clamor de Deus continua ecoando.
Deus continua em busca da sua criação. Deus continua em busca de homens e mulheres. Sabe o que a Bíblia nos ensina? A Bíblia nos ensina que é Deus quem procura o homem e não o contrário. Sabe quem está procurando o homem desde o jardim? É Deus. O homem não procura a Deus, o homem não busca a Deus, o homem não quer a Deus, o homem não deseja a Deus. É Deus que está desde o jardim dizendo: aonde você está? Por que você está se escondendo? Aonde está você? A Bíblia deixa claro que é Deus quem procura o homem. Põe para nós, Romanos 3, verso 9. Romanos 3, 9. Olha o que vai dizer: pois bem, devemos concluir que nós, judeus, somos melhores que os outros? Não, de maneira nenhuma, pois já mostramos que todos, judeus ou gentios, estão sob o poder do pecado. Verso 10. Como afirmam as Escrituras, ninguém é justo, nenhum sequer. Verso 11. Ninguém é sábio, ninguém busca a Deus. Verso 12. Todos se desviaram. Quem se desviou? Todos se desviaram, todos se tornaram inúteis. Ninguém faz o bem, nenhum sequer. Verso 13. Sua conversa é repulsiva, como o odor de um túmulo aberto. Sua língua é cheia de mentiras, veneno de serpentes goteja de seus lábios. Verso 14. Sua boca é cheia de maldição e amargura. Verso 15. Apressam-se em cometer homicídio. Verso 16. Por onde passam deixam destruição e sofrimento. Não sabem onde encontrar paz. Não têm o menor temor de Deus. É evidente que a lei se aplica àqueles a quem ela foi entregue, pois seu propósito é evitar desculpas e mostrar que todo mundo é culpado diante de Deus. Verso 20. Pois ninguém será declarado justo diante de Deus por fazer o que a lei ordena. A lei simplesmente mostra quanto somos pecadores. Não há ninguém que busque a Deus. Sabe o que é a Bíblia? A Bíblia é a história de um Deus santo, criador, todo-poderoso, buscando a sua criação que se perdeu. Ninguém busca a Deus. Sabe o que vai dizer 1 de João, no capítulo 4, no verso 19? Que nós amamos a Deus, porque Ele nos amou primeiro. Sabe o que diz o Evangelho de João, capítulo 15, verso 16? Não foste vós que me escolheste, mas fui eu que escolhi a vós. A Bíblia, irmãos, ela nos conta e nos mostra como Deus ele está buscando a sua criação, como Deus está procurando o homem e não o contrário. Veja bem, essa é a diferença entre o Evangelho e a religião. A religião é o homem pelo seu esforço tentando buscar a Deus. O Evangelho é Deus pela sua graça buscando o homem que caiu no seu pecado. A pergunta é: nós estamos vivendo a religiosidade ou nós estamos vivendo o Evangelho? O Evangelho é Deus buscando o homem. Mesmo coberto de folhas, Adão ainda se sentia nu. A religião, irmãos, a religião própria e o esforço humano para cobrir a nudez vergonhosa do seu pecado são um fracasso. Não vai dar certo. Você não vai conseguir. Você não vai conseguir ser melhor. Não, eu preciso ser a minha melhor versão. Não, você precisa nascer de novo.
Não, porque agora eu preciso ser a minha melhor versão. Não, você precisa nascer de novo. A Bíblia não diz que você precisa ser a sua melhor versão a cada dia. A Bíblia diz que você precisa nascer de novo. Veja bem, Jesus falando a Nicodemos, ele não diz: você que for uma nova versão poderá entrar no reino dos céus. Não, quem diz isso, irmãos, é a teologia coach da prosperidade do nosso tempo. A Bíblia diz: se você quiser entrar no reino de Deus, você precisa nascer de novo. Você não vai se auto-melhorar, não vai. Veja bem, o Evangelho não é psicologia. O Evangelho não vem para acalmar você. O Evangelho vem para transformar você. O Evangelho não vem para mudar algumas coisas na sua vida. O Evangelho vem para mudar a sua vida integralmente, totalmente. Jesus não quer mudar algumas áreas da minha e da sua vida. Jesus quer mudar a nossa vida por completo. Então não busque ser a sua melhor versão. Não busque. Se arrependa do seu pecado a cada dia. E para de ouvir quem manda você ser a sua melhor versão, porque ele não está ajudando você a se aproximar do Senhor. Na verdade, ele está massageando você na vida torta que talvez você deseja levar. Nós precisamos do Evangelho, irmãos. Nós precisamos entender e compreender o Evangelho. Mesmo vivendo uma vida aparentemente religiosa, todos nós estamos expostos diante daquele a quem precisamos prestar contas. Uma das maiores tragédias do pecado é o medo do Criador que ele nos causa. Então a primeira consequência, vergonha. A segunda consequência qual foi? Qual foi? Religiosidade. A terceira consequência qual foi? Medo. E a quarta consequência do pecado de Adão e Eva, que nos alcança, qual é? Conflito conjugal. Quem aqui já brigou com a mulher? Não, ergue a mão aí, irmão. Ergue a mão, senão você vai ser arrebatado. Agora aqui, Jesus vai levar você. Vou perguntar para as mulheres. Quem aqui já brigou com o marido? As mulheres são mais rápidas. Você sabia que o conflito conjugal é consequência do pecado de Adão e Eva no jardim? Você já parou para analisar que antes do pecado eles não brigaram? Que antes do pecado havia paz? Que antes do pecado eles estavam nus e não se envergonhavam? Que antes do pecado eles viviam alegremente no jardim? Você já parou para analisar o texto? Que após eles comerem do fruto, tudo começa a dar errado. Sabe o que é lindo? Antes do pecado, Adão vai cantar assim: essa é carne da minha carne, essa é osso do meu osso. Ela será chamada mulher, porque do varão foi tirada. Adão canta uma poesia para Eva quando Deus tira Eva da sua costela. E tudo isso é antes do pecado. Estava maravilhoso, irmão. Não tinha briga, havia alegria. Só que daí eles comeram do fruto. E aí o conflito conjugal ele começou em Adão e Eva. E ele tem se arrastado até nós, no nosso tempo. Olha o que vai dizer o verso 11, 12 e 13. Diz assim: quem lhe disse que você estava nu? Perguntou Deus. Você comeu do fruto da árvore que eu lhe ordenei que não comesse? Verso 12. O homem respondeu: foi a mulher que me deste. Ela me ofereceu do fruto e eu comi. Essa é carne da minha carne, osso do meu osso. Pecado entrou, ó. Foi essa desgramada aqui, ó. Tava tudo certo. Aí agora me deu do fruto, zebrou tudo. Foi a mulher que tu me deste. Ela ofereceu o fruto e eu comi. Então o Senhor Deus perguntou à mulher: o que foi que você fez? A serpente me enganou. Respondeu a mulher: foi por isso que comi do fruto. Quando eles caem no pecado, começa o primeiro conflito. A primeira briga de casal da história está aqui. A primeira briga de casal está em Gênesis 3, 11, 12, 13. Esse foi o primeiro problema de família que a Bíblia aponta.
A primeira briga em um casamento é entre Adão e Eva. Deus, ele continua a sua interrogação. Primeiro Adão e depois a Eva. E sabe o que Deus queria aqui? Deus queria que eles confessassem o pecado. Deus queria que eles se arrependessem de verdade. Deus queria restaurar o relacionamento. Deus diz: ei Adão, o que você fez? Comeu do fruto? Sabe o que Deus queria que Adão fizesse? Comi, Senhor, pequei, eu preciso me arrepender, tem misericórdia de mim. Quando Deus vai a Eva e diz: você deu do fruto para o homem? Deus não queria que Eva achasse um culpado para o pecado dela. Deus queria que Eva se arrependesse. Deus queria que Adão se arrependesse. Deus queria que Eva se arrependesse. Deus queria restaurar o relacionamento dos dois. Só que sabe o que nós vemos? Que ao invés de se arrepender, confessar e ser restaurado por Deus, eles começam a procurar culpados para o pecado que eles haviam cometido. Então primeiro é a mulher, depois é Deus, depois é a serpente. Eles tentam achar um culpado. Infelizmente, o casal desperdiçou a oportunidade de confessar e de deixar o seu pecado, de clamar por misericórdia. Sabe o que eles fizeram? Esconderam a transgressão. Tentaram tapar, tentaram esconder, tentaram jogar a culpa para o lado. Deixa eu falar algo para você aqui, meu irmão. Toda vez que você peca, o culpado é você. Veja bem, ninguém é culpado pelo seu pecado. Você é culpado pelo seu pecado. Não, mas o diabo se levantou. Não, o diabo, ele não arrasta você. O diabo, ele não bota uma corda no seu pescoço e arrasta você para fazer nada. O máximo que ele faz é dar algumas ideias. Ele diz: ó, você pode ir por aqui. Se você quiser, ó, tá aberto essa portinha aqui. Mas ele não arrasta você. Veja bem, sua esposa não é culpada, seu esposo não é culpado, seus amigos não são culpados, sua igreja não é culpada, o diabo não é culpado. Quando eu e você pecamos, o culpado somos nós. Só que veja bem, é mais fácil encontrar um culpado para o nosso pecado do que reconhecer diante de Deus que somos pecadores. É mais fácil fazer como Adão e dizer: foi a mulher, do que bater no peito e dizer: eu sou pecador. É mais fácil empurrar o compromisso para outro. Só que deixa eu repetir o que falei aqui. Quando você peca, não tente achar um culpado, porque o culpado é você. O culpado pelos meus pecados sou eu. Não é a minha esposa, não é meus filhos, não é a minha igreja que eu digo, a igreja que eu congrego, não são os meus amigos, sou eu. E eu preciso ser homem para admitir quando peco e reconhecer diante de Deus quando peco. Ninguém é culpado por decidirmos pecar. Os primeiros frutos podres do pecado, eles chegaram, irmãos, na vida de Adão e Eva, justamente no casamento. O que nós encontramos aqui? Conflito conjugal do pior tipo. A pior espécie de conflito conjugal. Em vez de admitir sua culpa, passividade, idolatria, desobediência e rebeldia, Adão continua descendo a escada para o porão do pecado, transferindo a culpa para Eva e no final para Deus. Veja bem, ele diz: a mulher que tu me deste. Então ele diz: olha Deus, a culpada por isso é Eva, mas também é o Senhor. Eu não pedi mulher para ninguém, o Senhor que me deu mulher. Então ele transfere a culpa para a mulher e para Deus. Sabe o que ele faz? O que muitos de nós homens gostam de fazer. Nós gostamos de dizer que todo mundo está errado e nós estamos certos. Não, mas está errado, eu estou certo. Não. Isso é, irmãos, isso é uma característica da humanidade, da hombridade caída. O homem caído, ele não assume os seus BOs, irmãos. Ele gosta de jogar para as costas dos outros as culpas suas. Adão tem essa característica. Todo mundo está errado, menos ele. Em vez de assumir a culpa, defender a esposa, proteger ela contra uma morte fulminante, o homem que há pouco antes havia cantado: tu é osso do meu osso, carne da minha carne,
Agora ele se vira contra a mulher e diz: ó Deus, se quer matar alguém, pode matar ela. Foi ela que comeu do fruto, ela que me deu do fruto. Sabe o que ele deveria ter feito? Ele deveria ter parado na frente da esposa e dito a Deus: Deus, ela comeu, mas ela comeu porque eu fui omisso. Deus, ela comeu do fruto e ela me deu, mas ela fez isso porque eu fui covarde. Eu assisti o diabo falando com ela e não tive a capacidade de me intrometer no meio da conversa para acabar com a discussão. Ei Deus, se tiver que matar alguém, não mata ela, mata eu. Sabe o que Adão faz? É ela. Para livrar minha pele, ó, pode matar a Eva, Deus. Foi a mulher que tu me deste. A culpa é dela. O problema é ela. Para salvar a sua pele, Adão efetivamente condena a mulher, a sua própria mulher, à morte. Que exemplo de homem! Olha que exemplo de homem que Adão foi. Mata ela, o problema é ela, a culpa é dela, foi ela que comeu, foi ela que deu do fruto. Um belo exemplo de homem, um belo exemplo de masculinidade. Homens abraçam o boleto completo, irmãos. Eu vou repetir o que eu falei na semana passada: se a sua casa fracassar, a culpa é sua, varão. Deus deu ela para você liderar, e se ela está sem liderança, se entenda com Deus na eternidade, irmão. Não, mas a minha esposa é difícil de lidar, mas e você? Não, mas a minha esposa, será que você é um homem de Deus para exigir que sua mulher seja uma mulher de Deus? Não, mas a minha mulher, não, o problema não é a sua mulher. Deus não vai chamar a sua mulher para pedir conta da sua casa. Ele vai chamar você e dizer: ei, o que aconteceu? Te dei uma família, te dei uma mulher, te dei filhos, te dei uma casa, para você liderar, para você discipular, para você enviar. O que você fez com a mulher que te dei? O que você fez com os filhos que te dei? O que você fez com a família que te entreguei? Não, Deus, mas é que o amor acabou. Não será desculpa. Não, Deus, mas é que não deu mais certo. Não será desculpa. Se Deus nos entregou uma família, nós como homens devemos assumir o nosso papel. Veja bem, homem, lidere a sua casa espiritualmente. Você é o líder desse barco. Se esse barco afundar, se prepare para acertar as suas contas com o Senhor. Deus chamou Adão, Deus cobrou de Adão. O que Adão fez? A culpa é dela. Você parou para imaginar? Eva, que é sensível muito mais que o homem, com muito menos estrutura psicológica e física que o homem, ela está diante do Deus Todo-Poderoso. Ela comeu do fruto, o seu marido está ali, e diante do Deus Todo-Poderoso, aquele que foi colocado na sua vida para cuidar dela, ele está dizendo: a culpa é dela. Aquele que Deus colocou para cuidar dela, ela está entre o Deus Todo-Poderoso e entre o seu marido, e o seu marido que deveria proteger ela está dizendo: ela é a culpada. Você parou para pensar como Eva se sentiu nesse momento? Ela não tinha onde se esconder, ela não tinha o que fazer, ela não tinha o que falar, e aquele que foi colocado na vida dela para proteger ela está dizendo: pode matar. É isso que ele está dizendo por tabela: pode matar ela, a culpa é dela, eu sei que quem comeu é ela que me deu. Ele deveria estar na frente, protegendo Eva. Veja bem, irmãos, infelizmente, esse padrão continua até hoje. Homens omissos e passivos, eles preferem culpar aqueles ao seu redor, ao admitir seu pecado e assumir a responsabilidade por ele. Ao invés de serem protetores do lar, eles acabam expondo sua esposa, sua família, à tragédia do pecado e às suas consequências. É isso que tem acontecido. Qual que é o padrão dos nossos dias? Os homens têm sido omissos, os homens têm sido passivos,
Os homens têm expostos sua família, sua casa, seus filhos ao pecado. Só que veja bem, é por isso que nós precisamos falar disso. Porque se isso entrar no meio evangélico, irmãos, está tudo perdido. Então deixa eu falar de novo, você como homem, você é quem protege aquele jardim. Deus deu um jardim do Éden para você, sua família. Zele por ele, proteja ele. Seja aquele que vai ser o escudo. Eu sempre falo, os homens dizem, pastor, não precisa ser um tiro no peito, né? Mas é mais ou menos assim, se alguém tiver que tomar um tiro no peito, sabe? Sua esposa e seu filho estão ali, e tem uma arma apontada para eles. Você está vendo isso? Se alguém tiver que morrer nessa parada, é você que se atira na frente da bala para morrer por eles. Se você não está disposto para morrer pela sua casa, você nem deveria ter uma família para chamar de família. Se a bala está para acertar a sua esposa e seu filho, é você que se joga na bala, varão. Você diz assim, morro eu, mas não morre a minha casa. Pago eu, mas não pago os meus filhos. Eu dou a minha vida para que a minha esposa não precise dar ela. Põe para mim a próxima citação lá, faz favor. Próxima citação. Olha o que Elise Fitzpatrick vai falar exatamente sobre as consequências do pecado. Olha o que o pecado causou. O pecado fez com que as mulheres buscassem usurpar a autoridade sobre os seus maridos. O pecado fez com que os maridos abdicassem do seu papel ou exigissem obediência de modo irracional, deixando de submeter-se a Deus e fazendo de si mesmos pequenos monarcas. Deixa o texto aqui. O que o pecado faz? Ele faz duas coisas. Com a mulher, ele faz com que a mulher tente usurpar a autoridade do marido. Na sua essência, é aquilo que o feminismo tenta implantar e pregar e instituir e fazer com que isso entre dentro das igrejas, nas escolas e na vida das mulheres. É com que a mulher usurpe a autoridade sobre o marido. É com que a mulher, hoje é bonito dizer, as mulheres são as chefes do lar. Está tudo errado. Só que sabe o que é isso? Consequência do pecado. O chefe do lar sempre deveria ser o homem. O líder do lar sempre deveria ser o homem. Só que o pecado faz algo com os homens também. Ele faz com que o homem, ele abra mão do seu papel de liderança. Faz com que o homem, ele ou seja omisso, ou seja carrasco. O que o pecado faz com o homem caído? Ou ele é omisso e deixa com que a vida da sua casa e da sua família seja do jeito que quiser, ou ele é carrasco, se torna um machista e exige obediência sem conceito, sem base da sua mulher. E aí o que ele se torna? Ele se torna um pequeno rei, porque ele acha que a mulher deve ser submissa ao homem, então a mulher deve ser a escrava dele. O pecado fez isso. Ele fez isso com as mulheres, ele fez isso com os homens, ele fez isso com a família. Duas perguntas para você. Você já viu algum relacionamento assim? Da mulher tentando usurpar a autoridade do homem? Alguém aqui já viu isso? A mulher tentando tomar o lugar que Deus deu ao homem, a mulher tentando tomar a autoridade que Deus entregou ao homem, a liderança que Deus deu ao homem. Alguém já viu isso? Alguém aqui já viu o homem omisso? Que não lidera o seu lar espiritualmente? Que não conduz a sua casa? Que não provê espiritual, emocional e materialmente? Alguém aqui já viu o homem carrasco? Sabe? Eu falo e tu obedece. É do jeito que eu quero. E acabou. Posso fazer uma pergunta e você não fique bravo comigo? Será que o seu relacionamento não é assim? Será que no seu relacionamento a sua esposa não está tentando usurpar a sua autoridade como líder da casa, líder do lar, líder espiritual? Será que no seu relacionamento você, marido, não tem sido omisso? Abrido mão da sua liderança e daquilo que Deus entregou a você? Será que no seu relacionamento você, marido, não tem se tornado um pequeno monarca, um rei,
que acha que a sua esposa ela é a sua escrava. Afinal de contas, Deus disse que a mulher tem que se submeter. Sempre lembre, a submissão que a Bíblia ensina é um homem que tem missão. Submissão, estar sob uma missão. Não, mas a minha mulher tem que se submeter a mim em tudo aquilo que a palavra ensina. E o que sai da palavra ela não deve. Será que o seu relacionamento não é esse relacionamento aqui? Põe para nós a citação seguinte. John Piper, ele resume os efeitos trágicos do pecado na confusão dos papéis de homem e mulher. Olha o que John Piper vai dizer. Se você gosta de ler, leia John Piper. Compre livros do John Piper. Adquira conteúdos do John Piper. Olha o que ele vai dizer a respeito da confusão que o pecado trouxe nos papéis de homem e mulher. Ao entrar no mundo, o pecado arruinou a harmonia do casamento, não por ter trazido à existência a liderança e a submissão, mas porque transformou a liderança humilde e amorosa do homem em dominação hostil de uns e na indiferença indolente de outros, e corrompeu a submissão inteligente, espontânea, feliz e criativa e articulada da mulher, na subserviência manipuladora de umas e na insubordinação descarada de outras. O pecado não criou a liderança e a submissão, ele as arruinou, corrompeu, tornou-as feias e destruiu. Eu quero dar só um exemplo bíblico sobre essa questão do homem omisso e da mulher manipuladora, Acabe e Jezabel. Acabe e Jezabel é exatamente esse desenho. Acabe foi manipulado por Jezabel. Jezabel, ela usurpou a posição de Acabe. Acabe foi omisso. Acabe levou o povo de Israel a pecar. Você quer outra? Dou outra. Quem aqui leu sobre Herodias e Salomé? Herodias era casada com Filipe, e João Batista está dizendo, Herodias era casada com o irmão de Filipe. Filipe se casou com Herodias, mulher do seu irmão. Salomé, filha de Herodias, ela vai diante de Filipe e dança. Quando ela termina de dançar, ele diz, olha, pede-me o que você quiser, que até metade do meu reino eu te dou. Ela vai até Herodias. Sabe o que Herodias pede? A cabeça de João Batista, em uma bandeja. Sabe o que acontece? Filipe teve que entregar a cabeça de João Batista em uma bandeja para Salomé, porque Herodias foi uma mulher bem manipuladora. Porque Herodias, ela tinha, sabe? Ela era filha de Eva, filha de Jezabel, sabe? Manipuladora. Sabe o que Filipe deveria ter sido? Ele deveria ter sido não um homem omisso. Ele deveria ter ocupado o lugar dele e não cedido aos desejos de Herodias. Semana passada eu falei que a mulher, irmãos, a mulher em sua natureza pecaminosa, ela tem o dom pecaminoso de manipulação. Veja bem, Eva tem o dom de manipular. Eva tem, ela traz consigo essa característica de insubordinação. Veja bem, o padrão de uma mulher caída é insubordinação e manipulação. O padrão de um homem caído é omissão ou exagero na sua posição. E entre um extremo e outro extremo, existe aquilo que Deus ele quer que nós sejamos. Entre a mulher manipuladora e a mulher que se submete a tudo, existe a mulher que Cristo quer que você seja, mulher. Entre o homem omisso e o homem que pensa que é um pequeno rei, existe o homem que Deus quer que você seja, homem de Deus que está aqui. Existe um padrão exigido por Deus. Nosso padrão como maridos cristãos não pode nem deve ser Adão, mas Cristo. Qual que é o padrão de um homem? Cristo.
Como um marido cristão deve se portar como Cristo? Qual a atitude de um homem cristão? Atitude de Cristo. Você, mulher, você também tem um padrão, e o seu padrão é a igreja. Assim como a igreja está para Cristo, assim você, mulher, deve ser e estar para com o seu marido. Nós temos um padrão a ser seguido. Enquanto Adão, veja bem, aqui vamos encerrando. Enquanto Adão estendeu sua mão no jardim para acusar Eva, Cristo estendeu seus braços no Calvário para perdoar a igreja. Adão estendeu o dedo, dizendo a culpa dela. Jesus estendeu os braços e disse: a culpa dela lança sobre mim. Veja bem, Adão transferiu a culpa para a esposa. Cristo, que era inocente, assumiu a culpa da esposa. Adão tentou se salvar ao condenar a esposa à morte. Cristo entregou a sua vida para que a sua esposa, a igreja, não fosse condenada. Veja bem, o nosso padrão é Cristo, o nosso modelo é Cristo. O que Cristo fez para a igreja, nós devemos fazer para a nossa esposa. Ele não estendeu o dedo para ela, ele estendeu os braços para morrer por ela. Ele não lançou a culpa sobre ela, ele disse: a culpa é minha. Ele, irmãos, assumiu a conta que não era dele. Cristo é o nosso padrão, não Adão, mas o Cristo ressurreto. Veja bem, somente em Cristo é que os efeitos trágicos do pecado podem ser revertidos. Somente em Cristo é que homens poderão ser o Adão que Adão nunca foi. Somente em Cristo que as mulheres poderão ser a Eva que nunca foram. Veja bem, em Cristo o homem outra vez pode ser o protetor amoroso da sua esposa. Em Cristo, a mulher outra vez pode ser a auxiliadora idônea do seu marido. Sabe do que o seu casamento precisa? De Cristo. Sabe do que você individualmente precisa? De Cristo. Sem Cristo, o pecado terá consequências trágicas na sua vida. Com Cristo, tudo se faz novo. Com Cristo, você pode ser o que Adão nunca foi. Com Cristo, você pode ser o que Eva nunca foi. Essas são as 4 consequências trágicas do pecado. Vergonha. Qual a segunda? Vergonha. Vamos lá. Religiosidade, medo e conflitos conjugais. Eu quero encerrar, de fato aqui, concluir a mensagem dessa noite, falando sobre 6 atitudes para evitarmos as consequências trágicas do pecado em nossas famílias. O pecado tem consequências, amém? Isso ficou claro? Quem aqui quer desfrutar das consequências do pecado na sua casa? Ninguém. O que nós precisamos fazer para evitar com que as consequências do pecado aflijam o nosso lar? Vamos lá, 6 atitudes. A primeira delas, fuja do pecado. A primeira atitude que nós devemos ter para não sofrer as consequências do pecado é: fuja dele. Fuja do pecado, irmão. Corra dele. Se você está percebendo que vai pecar, não é vergonha fugir dele. Fuja do pecado. O pecado é horrível. O pecado é devastador, em especial para as famílias. Suas consequências nunca são boas. O pecado nunca vale a pena. Você quer evitar as consequências do pecado na sua família? Fuja dele. O pecado nunca vale a pena. A segunda atitude que você precisa ter, se você quiser evitar as consequências trágicas do pecado na sua família: não tente esconder os seus pecados usando uma capa de religiosidade. Não tente. Você não quer que as consequências trágicas do pecado invadam a sua casa? Não se esconda em uma capa de religiosidade. Seus esforços e boas obras
não são suficientes para alcançar perdão. Dependa da graça de Deus. Dependa dela. Não coloque uma roupa de crente, uma capa de crente. Não. Dependa da graça. Não dependa das suas boas obras. Não dependa dos seus méritos. Dependa da graça. Terceira atitude que você deve ter se quiser evitar as consequências trágicas do pecado: confesse seus pecados o mais rápido possível. Não perca a oportunidade de receber da misericórdia de Deus. Você quer evitar as sequências trágicas do pecado? Peca se arrependendo. Sabe? Já peca dobrando o joelho e pedindo perdão para Deus. Veja bem, Provérbios 28:13: quem encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas aquele que as confessa e deixa alcança a misericórdia do Senhor. 1 de João, capítulo 1, versículo 9: se confessamos os nossos pecados, Ele é fiel para nos perdoar. Confesse, irmão. Confesse os seus pecados rapidamente. Quarta atitude que devemos ter se quisermos evitar as consequências trágicas do pecado: seja radical em suas medidas para evitar o pecado. Ô glória! Vai passar. Seja radical, irmão. Seja radical nas suas medidas. É o que Jesus diz: olha, se o teu olho te faz pecar, arranque e joga fora. Se o teu braço, a tua mão te faz pecar, arranque ele e jogue fora, para que você não peque. Seja radical com o pecado. Seja radical. Ah, mas eu posso. Você pode. Vai fazer você pecar? Não faça. Não, mas a Bíblia diz que a Bíblia não diz nada. Ei, a Bíblia não diz nada. Mas você vai pecar? Não faça. Seja radical com o pecado, porque as consequências dele serão radicais com você, se você não evitar ele. Essa é a quarta atitude que você deve ter: seja radical com o pecado. Quinta atitude que você deve ter para evitar as consequências trágicas do pecado na sua casa: você, marido, ame a sua esposa como Cristo amou a igreja e deu a vida por ela. Ame ela, lidere ela, conduza ela, discipule ela, ore por ela, cubra a vida dela de oração. Sexta e última atitude que você deve ter para evitar as consequências trágicas do pecado na sua família: você, esposa, esteja submissa ao seu marido como a igreja está submissa a Cristo. 6 atitudes. Aplique, irmãos. Põe em prática. Não permita que o pecado reine no seu lar. As consequências do pecado são devastadoras para tudo e todos, mas especialmente para as famílias. Nós temos que fugir do pecado a qualquer custo. Não esqueça, o pecado destrói famílias. O pecado destrói casamentos. Graças a Deus, a história não termina aqui. Graças a Deus, nós veremos que Deus ele enviará um Redentor que nos dá a possibilidade de vivermos o padrão de Cristo para as nossas famílias. Fuja do pecado, fuja das consequências do pecado, lidere a sua casa, se submeta ao seu marido. Não dê espaço para o pecado na sua família, porque se você der espaço a ele, ele destruirá rapidamente a sua casa. Amém, meus irmãos? Vamos nos colocar de pé.